primeira coisa que o pessoal tem que entender quando se fala de arquitetura é que a pergunta da live, obviamente, não é uma negativa, né? Tem receita? Não tem receita, tá? Não tem um passo a passo, um manual que te fale. Você tem que criar assim, usar isso, dessa forma, conectar isso com isso, desenvolver assim e assado, tá? Você não vai encontrar um manual que faça isso. Quando você está lá no File New Project, você não vai ter um manual para seguir, né? Mas, em contrapartida, você tem uma série de conhecimentos, uma série de coisas difundidas já na comunidade que te ajudam a resolver alguns tipos de problema dentro do teu sistema. Então, uma parte da sua arquitetura é fazer uma determinada coisa. Então, será que tem alguma coisa, algum padrão, alguma pessoa já enfrentou esse problema que eu tenho e eu preciso resolver? Então, nesse ponto existem, e eu já trouxe live aqui sobre isso, que são os padrões, né? Geralmente, quando a gente fala de arquitetura de software, são os padrões de projeto, que eles já são padrões que resolvem um tipo específico de problema, e eles são altamente difundidos, pois eles já foram testados por várias pessoas e validados por essas como soluções que realmente funcionam. Então, começa que você não tem receita, mas pega lá, você já tem alguns padrões, né, para problemas específicos que você consegue resolver. Então, você não vai ter um manual, mas você já tem certas coisas que podem parecer desconexas, que resolvem alguns pontos. Cabe a você saber organizar essas soluções para fazer sentido para o teu projeto. Porque quando a gente fala de receita, é um passo a passo. Então, 1, 2, 3. Talvez para um cenário X, um cenário Y, seja numa sequência. Pode ser os mesmos problemas, mas talvez seja numa sequência. Para outro cenário, por mais que sejam os mesmos problemas que você tem que resolver, seja em outra sequência, o que já muda toda a dinâmica da arquitetura que você tem que construir, tá? O segundo ponto, que é muito batido, e eu acabei de falar essa palavra, né? Cenário, tá? São duas palavras que os coaches aí, os consultores, gostam de falar bastante, né? Depende do cenário. E eu queria trazer aqui que, por mais que seja até uma brincadeira que a gente faz, né? De depende do cenário e tudo mais, não é uma mentira. Acontece que realmente depende do cenário. Porque é a mesma coisa que você querer... você tem uma solução, tá? Você tem um padrão que resolve alguma coisa, ou alguma coisa, né? Alguma ferramenta deu certo para alguém. E aí você tenta pegar aquela solução que deu certo para aquela pessoa e você tenta encaixar essa solução para outra pessoa que tem outro tipo de vida, outro tipo, né, falando no contexto geral, outro tipo de vida, outro tipo de condição financeira, qualquer coisa assim. Então você tem cenários muito distintos. Você tenta pegar uma coisa que faz muito sentido para uma pessoa e colocar para outra pessoa que vive um cenário totalmente diferente. Então, isso faz muito sentido, tá? Por causa que realmente as coisas mudam, né? Em termos de projeto, o que muda num cenário? Por mais que o problema às vezes seja o mesmo, mas muda o cenário de desenvolvimento da empresa, né? Como que são a equipe de desenvolvimento lá dentro? Tem sênior, tem júnior, tem pleno, tem o quê? Tem um arquiteto? Não tem. Qual que é o orçamento que aquela empresa tem para gastar num projeto, né? Como que é a cultura empresarial? O pessoal já trabalhou com determinada tecnologia? Não trabalhou? Então, tem uma série de coisas que são cenário de cada local e que devem ser respeitados, né? Muitas vezes é um impedimento até em termos
contratuais, jurídicos, né? Então você tem uma solução na nuvem que faz muito sentido, funciona muito bem. É o Application Insights da Microsoft para você fazer rastreamento, você fazer monitoramento de sistemas. Só que a empresa tem uma política atrelada a algum termo contratual lá que nada pode estar na nuvem. Pronto, aquela solução, por mais que ela seja válida, o cenário em que você está querendo colocar ela, essa solução torna-se inválida. Simples assim, tá? Então, por isso que o cenário é muito importante. Você não pode nunca ignorar o cenário. Tendo muito em mente essa questão do cenário e da dependência que nós temos do cenário quando a gente vai elaborar uma arquitetura, você tem que começar a saber o que o seu sistema vai querer resolver, né? Quais são os requisitos do sistema e o que ele resolve para a empresa. Então, como eu já trouxe aqui no canal e não é por qualquer motivo, estou tentando trazer uma linha de raciocínio que leve as coisas mais avançadas que eu venho a falar, a questão de levantamento de requisitos é importante para você conseguir ter um roadmap, ter todas as informações necessárias para conseguir construir um software, beleza? Isso quando o produto é uma demanda de um cliente, uma demanda interna, se desenvolve sistemas internos, então você tem muito forte essa parte de levantamento de requisitos, você tem os experts lá que conseguem te prover essas informações. E se você tem um produto inovador, que já ocorreu uma pergunta na live um tempo atrás sobre, tem um produto inovador, como que eu, nesse caso, como que eu sei o que eu preciso para o meu software? Então aí tem outras estratégias, né? Como você fazer pesquisas de mercado, você fazer um levantamento dos concorrentes, você ver o que você quer entregar como inovação, você testar isso na prática, receber os feedbacks e ir modelando. Então, para você elaborar uma arquitetura, você tem que ter os dados, você tem que saber o que você quer e onde você quer chegar.